Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do FaceCast, produzido pela DortMed. Nosso tema de hoje é articulação temporomandibular. Preparem-se para uma conversa esclarecedora sobre a dor crônica, estalos e limitações funcionais. Eu sou a doutora Fabiana Oliveira, fisioterapeuta, especialista e mestre em DTM dor orofacial. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Pedro Guimarães, especialista em ATM e com uma vasta experiência na área. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhem com os amigos interessados no tema. Então, Dr. Pedro, muito obrigada pela presença de hoje e por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu, Fabi. Muito agradecido pelo convite, vocês e o pessoal do DortMed. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre um assunto tão comum e tão complexo. Claro. E me conta um pouquinho sobre a sua história, de como que o senhor entrou nessa área, há quanto tempo que você já vem trabalhando aí com ATM? Bom, o meu início de trabalho na especialidade se deu a partir de 2003, quando eu saí do Hospital das Clínicas como residente. A partir daí, a cirurgia da ATM era vista como se fosse quase que um crime. Eram poucos os profissionais que faziam, que executavam. Muitos deles eram criticados pela abordagem cirúrgica da articulação, porque a articulação a ATM era quase que uma articulação intocável, né? Onde os pacientes que tinham problemas intraarticulares deveriam ser tratados de maneira clínica e os problemas não resolvidos não seriam resolvidos e a pessoa ia ter que conviver com esses problemas eternamente. Com esse montante, esse acumulado de pacientes, foi surgindo em mim uma necessidade até de aprender um pouco mais sobre as abordagens cirúrgicas, visto que eu já tinha alguma experiência vindo da minha formação. A gente nessa época trabalhava mais quase que exclusivamente com cirurgias abertas. Quando em final dos anos 2000, eu tive a oportunidade de começar com trabalho com artroscópios descartáveis, fibras de 1,2 milímetros, que eram meramente recursos para diagnóstico, onde a gente abordava a articulação, fazia diagnóstico e fazia procedimentos simples de lavagem articular, né? Com a evolução da disponibilidade dos acessos à tecnologia artroscópica, a gente foi evoluindo, trabalhando em cima disso e chegando no momento atual onde a gente faz cerca de 90% dos procedimentos cirúrgicos de maneira minimamente invasiva e apenas 10% dos procedimentos de maneira aberta, com bons resultados, né? Chegando a executar quase que a totalidade dos procedimentos por via minimamente invasiva. E pensando em DTM, né, nesse problema da articulação temporomandibular, hoje quais são os sinais e sintomas que o paciente chega até você que a gente já pode sugerir ou pensar que de repente esse paciente tem um problema articular, um problema de ATM? Bom, dentre os pacientes que buscam queixando-se de problemas articulares, a gente tem dois grandes grupos. Pacientes que buscam com queixas eminentemente musculares e pacientes com queixas intraarticulares. O importante é você saber diferenciar, porque o tratamento cirúrgico ele é eminentemente para as alterações intraarticulares, né? E dentre as queixas mais comuns intraarticulares estão limitações de abertura de boca, dor em abertura, dor em fechamento, travamentos intermitentes, né? E normalmente são dores mais localizadas, não são dores tão difusas. Então a importância do diagnóstico correto para que o tratamento tenha um resultado adequado. Trazendo isso, essa limitação e essas queixas dos pacientes, nós sabemos que existem vários tipos de tratamento aí para essa articulação. De um modo inicial, isso a gente já vai tratar direto para uma cirurgia minimamente invasiva, tem um tratamento conservador. Como que o doutor acaba levando isso para o paciente? Perfeito, sua colocação, Fabi. Todos os pacientes, eles devem
passar em algum nível por um tratamento clínico antes de uma intervenção cirúrgica. A grande maioria desses pacientes já buscam o nosso consultório, que é um ambiente já com um foco maior no procedimento cirúrgico, já com alguma experiência de tratamento clínico anterior. O que não quer dizer que nós vamos negligenciar de um possível novo tratamento clínico. E dentro desse novo tratamento clínico, a gente precisa lançar mão de todas as opções possíveis, desde os tratamentos através de uso de órteses, através da fisioterapia, lembrando-se que muitas vezes o paciente tem a experiência da fisioterapia uma experiência inadequada. Muitas vezes os pacientes têm que vencer um receio de experiências anteriores com tratamentos com fisioterapias inadequadas. Muitas vezes eles buscam um tratamento de uma fisioterapia onde a especialidade é ortopedia, né? E a gente sabe que a fisioterapia para a cirurgia bucomaxilofacial, e em especial para a cirurgia da TM, é uma fisioterapia muito específica. Precisa de um atendimento quase que 100% individualizado, o que não ocorre nessas grandes clínicas quando eles buscam a fisioterapia. A gente vê o resultado da fisioterapia no pré e no pós-operatório como algo fundamental para o tratamento combinado. Sim. E hoje, como que você fecha o diagnóstico para esses pacientes? Olha, 90% do diagnóstico ele vem do exame clínico. Sim. O exame físico e o exame de imagem de escolha, a ressonância magnética. Isso é outro aspecto importante, a importância do profissional conhecer a leitura da ressonância magnética e não do laudo da ressonância magnética. A gente vê frequentemente laudos incompletos, laudos não conclusivos. Às vezes nós temos acesso a algumas imagens que também não nos favorecem muito, a necessidade de repetir o exame muitas vezes para você ter um diagnóstico preciso. Ele favorece, ele minimiza o insucesso cirúrgico. E assim, em cima desse diagnóstico e em cima desse exame é onde a gente vai determinar se o tratamento vai ser uma artroscopia ou se vai ser uma ancoragem, correto? Exato, perfeito. Em tratamentos onde o paciente vai direto para uma ancoragem, esse diagnóstico que o senhor acaba fechando e mesmo na ressonância magnética, ele precisa vir em grau 1, grau 2, grau 3? O que seria isso? Na minha escala de escolha do tratamento para os transtornos interarticulares, ele passa sempre por um período de 3 meses de tratamento clínico. Vencido esses 3 meses de tratamento clínico, nós vamos definir qual é clinicamente, qual é o impacto daquela alteração nesse paciente. Você tem pacientes, às vezes, que a condição interarticular na imagem, ela se mostra muito mais complexa do que clinicamente. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, em que a imagem me sugere um tratamento de substituição por prótese e o tratamento que eu vou abordar, às vezes, é um tratamento simplesmente de viscosuplementação, né? Nem sempre a melhor opção para esse paciente é o tratamento da imagem, né? Geralmente a nossa escolha é o tratamento do paciente. O que a gente costuma optar por entre uma cirurgia minimamente invasiva com ancoragem em nível 3 ou sem ancoragem em nível 2, por exemplo, eu guardo as ancoragens para deslocamentos discais não redutíveis. Doutor, falando então em cirurgia, artroscopia, ancoragem, o que seria uma cirurgia de ancoragem? É quando o disco sai? É quando eu tenho um estalido que daí eu percebo que a articulação sai um pouquinho? Como que eu poderia estar falando isso para o público? Bom, primeiro entender que ancoragem é o nome do termo que a gente faz quando nós trazemos o disco articular de volta para a posição e posicionamos e fixamos ele numa posição mais adequada, né? Essa ancoragem ela pode ser feita com uma abordagem aberta, né? Através de uma cirurgia aberta, com incisão, uma abordagem externa, ou com um procedimento minimamente invasivo através de uso de artroscopia, tá? Então a ancoragem ela pode ser executada das duas maneiras. A ancoragem de maneira artroscópica,
ela tem como vantagem, além de ser um procedimento menos traumático para o paciente, ele traz uma menor morbidade para esse paciente. Ele é um paciente que normalmente faz um procedimento que vai ter alta no mesmo dia. Quando a gente escolhe, dentre os procedimentos artroscópicos da TM, quando nós vamos abordar com ancoragem ou sem ancoragem. Eu parto do princípio que o paciente que tem um deslocamento do disco articular sem redução, ou seja, ele está deslocado, ele está travado e não volta para a posição inicial. Eu vou fazer uma abordagem cirúrgica, onde eu vou liberar esse disco articular para que ele possa voltar para a posição inicial e aí sim eu vou ancorar ele na posição mais adequada. E assim, né, pensando no paciente que na verdade tem dor, tem limitação de abertura de boca, apresenta zumbido, apresenta estalidos, é um paciente que de repente a gente fazendo uma artroscopia ou uma ancoragem, é um paciente que vai melhorar muito a qualidade de vida dele, né? São pacientes geralmente mulheres, acima dos 30 a mais, né? Estressadas e que de repente tem já aí um probleminha hormonal associado com isso e apresenta então alguns processos degenerativos, correto? Perfeito. Fabi, o que eu digo para todos os meus pacientes que se 90% dos meus pacientes tivessem um botãozinho onde eu pudesse desligar o fator ansiedade, eu trataria todos eles clinicamente. Mas a gente vive num mundo onde isso não nos é possível, né? A gente vive num mundo onde você convive com o estresse diariamente. E o importante é como lidar com esse estresse, né? Muitas vezes a gente precisa de um tratamento multidisciplinar porque você não vai conseguir resolver todos os aspectos relacionados a esse paciente de maneira isolada, né? Não, e até puxando um gancho para essa questão multidisciplinar, eu acho que independente de qualquer coisa, o paciente que já foi diagnosticado, ele tem que ter um acompanhamento com o psicólogo, com o terapeuta, com o psiquiatra, com o fisioterapeuta, né? E até um dentista que de repente faça uma placa oclusal para ele ter esse acompanhamento multiprofissional aí para a gente trazer um resultado esperado, um objetivo, ter um objetivo alcançado, né? Perfeito. O que a gente vê na nossa rotina é a única articulação que você não consegue deixar o paciente sem usar é a TM, né? Um paciente com uma lesão de joelho, você imobiliza o joelho dele e ele vai ficar um tempo imobilizado. Você não tem como você deixar o paciente imobilizado do ponto de vista da TM. Sim. Então é uma articulação que ele vai trabalhar, né? Mesmo num pós-operatório imediato, ele vai se alimentar, ele vai falar, mesmo você passando uma dieta mais restrita, mais macia, o paciente vai continuar fazendo a parafunção do apertamento, vai continuar fazendo se alimentando, ele vai continuar falando, ele vai continuar tendo a vida normal. Então, ao contrário, por exemplo, do jogador de futebol que opera o joelho e vai ficar uma temporada sem jogar, o nosso paciente, em 2-3 dias, ele está voltando quase que a uma realidade de vida normal. E você já teve, assim, algum caso desafiador dentro da sua carreira? Você falou, uau, que chegou na clínica e que geralmente já passaram aí por algumas cirurgias, por alguns procedimentos com insucesso? Sim, alguns. Eu tive... o último foi um procedimento que foi executado esse ano numa paciente múltipla operada. Ela tinha sido operada 12 vezes. Ela tinha uma deformidade congênita, que foi operada desde a infância, com várias complicações, com uma situação já de múltiplas sequelas, em que quando ela me procurou atendimento, eu senti que era um caso realmente desafiador, mas que se eu não fizesse, provavelmente era uma paciente que ficaria sem tratamento. Geralmente, quando o paciente acaba te procurando, o que o doutor acaba falando para ele de riscos que podem acontecer durante a cirurgia ou num pós-operatório? Bom, o mais importante é você jogar limpo com o paciente, porque o insucesso
faz parte do ser humano, né? Você não existe profissional isento de insucesso e de falhas. Eticamente, você é obrigado a conversar com o paciente a respeito dos riscos dos procedimentos que você vai submeter. É óbvio que quanto mais complexo o procedimento, maior o número de possíveis complicações ele vai ter. Essa paciente, por exemplo, que você citou, é uma paciente que já tinha sido reabilitada 2 vezes com próteses articulares. A minha prótese articular foi a 3ª prótese colocada, né? E a gente sabe que a cirurgia de prótese por si só já é uma cirurgia muito agressiva. Sim. É um pós-operatório difícil, se o paciente não tem um controle e realmente uma disciplina para fazer aí a reabilitação, é um pós-operatório realmente bem delicado. Né? Nos seus pós-operatórios, você encaminha esses pacientes para fisioterapia em quanto tempo, doutor? 100% dos meus pacientes são encaminhados para fisioterapia. Dependendo do procedimento, no 3º dia pós-operatório. Perfeito. Dependendo do procedimento, no 7º dia pós-operatório. Isso vai variar muito do tipo de procedimento que eu vou fazer. Procedimentos intraarticulares, 3 dias de pós-operatório, segue para fisioterapia. Cirurgia ortognática, cirurgia da TM, 1 semana pós-operatório. Ou cirurgia aberta, 1 semana pós-operatório eu já encaminho para iniciar a fisioterapia. Sim. Acredita na fisioterapia, então? 100%. 100%. Eu acho que o cirurgião que não tem um time de fisioterapia do lado, ele está fadado em sucesso. Sim. Ele vai ter um índice de insucesso maior. Eu acredito que os resultados da reabilitação e até o tempo de reabilitação desse paciente realmente é muito melhor quando esse paciente acaba fazendo uma fisioterapia especializada, num pós-operatório minimamente invasivo, onde não tenha tanta agressão na cirurgia, onde os acessos são pequenos, os afastamentos acabam não agredindo tanto questões musculares nem articulares, algumas inervações preservando aí. Eu acho que a reabilitação é muito melhor. E o paciente, quando acaba iniciando aí a fisioterapia logo de imediato, ele fica muito mais satisfeito, justamente porque a reabilitação é mais rápida. Perfeito. Eu acredito que o trabalho da fisioterapia combinado com o trabalho da cirurgia, eles são como se fossem sinérgicos. A melhor cirurgia não vai ter o melhor resultado sem a melhor fisioterapia. E a melhor fisioterapia não vai ter o melhor resultado sem a melhor cirurgia. Sim. O que eu vejo muito em vez de uma sinergia, uma disputa por importância. Não é a fisioterapia que vai fazer a cirurgia ficar bem feita. Claro. E não é a cirurgia que vai fazer a fisioterapia ser bem feita. É um conjunto. Né? Exatamente. É o trabalho em conjunto, é o trabalho sinérgico das 2 especialidades. Além da fisioterapia, que acaba fazendo esse tratamento conservador, o doutor acredita em outras alternativas também a nível de tratamento dessa articulação? Olha, eu não tenho a rotina, mas a gente entende que é fundamental o trabalho multidisciplinar, né? A gente entende que hoje, para um paciente ele se disponibilizar muitas vezes a várias opções de tratamentos coadjuvantes, isso despende às vezes financeiramente, às vezes é um paciente que não tem um acesso da operadora de saúde para esse tipo de recurso. 100% do meu trabalho, eu trabalho em cima da fisioterapia, a psicologia, odontologia, né, e a cirurgia bucomaxilofacial. Viscosuplementação, o que o doutor acha para alguns pacientes que apresentam processos degenerativos? Faço como rotina nos meus pacientes. A viscosuplementação ela é bastante interessante, inclusive para conforto do pós-operatório. Não acho que seja algo indispensável, mas acho que é um recurso interessante do ponto de vista de colaborar com o pós-operatório. Você hoje tem inúmeras marcas de produtos no mercado. O importante é você entender que a viscosuplementação deve ser bem executada, né?
e com um produto adequado para a articulação que a gente vai trabalhar. Claro, e falando em marcas, em materiais, uma das dúvidas dos pacientes, né, geralmente é como é realizada a cirurgia, mas a nível de material e a nível de acesso, né? Que material que é utilizado? O que vocês acabam utilizando para fazer essa ancoragem? Né? O acesso como que é? Abre literalmente aqui, próximo do ouvido? Como que seria a técnica da artroscopia por ancoragem? Perfeito, Fabi. A Materialise, empresa na qual produz os equipamentos e materiais que a gente utiliza para esse tipo de cirurgia, ela vem possibilitando essa técnica de ancoragem já há alguns anos. Né? Ela desenvolveu sistemas de âncoras adequados para abordagem por via artroscópica. É um material extremamente confiável, uma tecnologia brasileira, desenvolvida no Brasil, brasileira, de uma empresa multinacional. Sim. Então, eu acho interessante a possibilidade de você ter uma empresa próxima, onde você pode dialogar, discutir opções de melhoramento da técnica, da tecnologia, e poder colocar isso em função do paciente, né? Em benefício do paciente. A possibilidade de você ter uma cirurgia mais eficiente, mais rápida, com menor índice de insucesso. E pensando, né, nesse tipo de cirurgia, é uma das dúvidas que os pacientes acabam tendo, são procedimentos cirúrgicos realizados dentro do hospital e via operadora. Sim, são procedimentos de cobertura da operadora de saúde, não são procedimentos odontológicos, realizados em ambiente hospitalar, na grande maioria deles submetidos à anestesia geral, onde o paciente é mantido entubado durante o procedimento e, no caso dos procedimentos minimamente invasivos, com alta algumas horas após a finalização do procedimento. A longo prazo, esse paciente que passou por uma cirurgia de ancoragem, daqui 2, 3, 1 ano, ele pode passar novamente por uma outra cirurgia de ancoragem? Existe isso? Pode ser necessário um novo procedimento. Eu digo que, como eu repetia, vou repetir o que eu disse anteriormente, é uma articulação onde o paciente vai manter aquilo em função. Sim. E muitas vezes em situações muito desfavoráveis, né? O paciente que não consegue tratar a parafunção, ele vai continuar agredindo a articulação dele, mesmo depois de operado. Aqueles hábitos parafuncionais que todo paciente que passa por uma cirurgia de ATM, de roer unha, mascar chicletes, morder a tampinha da caneta, apoiar o queixo, ele precisa criar novos hábitos, né? Perfeito, perfeito. Além dos hábitos de apertamentos ativos e passivos, né, que são os mais comuns. E eu digo que se um jogador de futebol que opera o joelho, ele pode ter que operar o joelho novamente. Sim. Não necessariamente a nossa cirurgia vai ser a último procedimento articular. Ele é para ser o objetivo principal do tratamento cirúrgico da ATM é ser um procedimento resolutivo. Mas nem sempre isso é alcançável. Até porque nós vamos optar sempre por procedimentos menos invasivos, menos agressivos e evoluindo numa escada de complexidade, né? Os pacientes, muitas vezes, eles fazem procedimentos mais simples, mas menos invasivos, o que não quer dizer que ele não precise de um segundo degrau na escada de complexidade, numa possibilidade de uma recidiva do problema. Então, sentiu estalos na ATM, o que faz? Busca tratamento, né? Eu acho que a primeira coisa a fazer é buscar o tratamento. Vai buscar uma equipe especializada que conheça para obter um diagnóstico adequado e uma sequência de tratamento correta. Fez a instalação da placa de bruxismo por 4 meses, o que faz depois disso? Depois de 4 meses, reavaliação, nova ressonância magnética. Em caso de dor persistente, problemas intraarticulares, provavelmente vai ser um paciente submetido ao procedimento cirúrgico. Passou pela cirurgia de ancoragem ou artroscopia
num pós-operatório procura quem? Doutora Fabi? Ah, por favor, né? Sempre! Sempre! Doutor, muito obrigado por ter participado do nosso podcast. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para esses pacientes que têm tantas dúvidas e que acabam sofrendo tanto com dor articular e às vezes limitação de abertura de boca e sofrendo por falta de conhecimento ou até mesmo porque de repente passaram por algum profissional que não soube encaminhar ele. Então, por favor. Bom, acho que o mais importante é saber que existe uma especialidade que ela é treinada para a execução do tratamento dos problemas articulares. O que eu vejo na grande maioria dos casos é que o paciente ele busca várias outras especialidades até ele chegar numa terceira ou quarta consulta no profissional especializado nessa articulação. O paciente passa no otorrino, o paciente passa no ortopedista, passa no pronto-socorro para aí sim ele conhecer a nossa especialidade, que é a cirurgia bucomaxilofacial. A especialidade que tem como objetivo o tratamento, dentre outros, o tratamento das articulações temporomandibulares. Cirurgia de artroscopia ou cirurgia de ancoragem não é um bicho de 7 cabeças? De jeito nenhum. Em 2 horas ou até mesmo em menos tempo, a gente consegue aí trazer o conforto que o paciente precisa. Perfeito. Obrigada. Nada, eu que agradeço, Fabi. Este episódio é um oferecimento da DortMed porque acreditamos que juntos podemos elevar os padrões da área da cirurgia e transformar vidas. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Facecast e eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da DortMed, Dr. Pedro Guimarães. Eu que agradeço, Fabi, muito obrigado. Eu quero agradecer em conjunto à DortMed, empresa que a gente já conhece e trabalha com eles há algum tempo. A Materialize, que é a empresa que desenvolve os produtos que a gente utiliza. Gostaria de convidar quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Meu Instagram é Dr. Pedro Guimarães, é aberto, pode procurar a gente e, em caso alguma dúvida, pode mandar perguntas pro direct.